E aí, pessoal, aula de hoje acústica, só que agora tubos sonoros. Vimos na aula anterior as cordas vibrantes ou cordas sonoras e dando seguimento, vamos agora para tubos sonoros, que está no livro 6, aula de número 25, em Física 3, professor Gelson Macedo, aula para os terceiros anos. Bom, de tubos sonoros nós temos que entender que qualquer estrutura em forma de tubo, um cano com a abertura dos dois lados ou um cano fechando um lado e um lado aberto, como um copo, eu posso gerar um som. Esse som é gerado porque eu tenho um tubo e esse tubo passa a ser chamado de tubo sonoro. Aqui temos uma flauta, aqui temos uma abertura e na outra extremidade outra abertura. Passa a ser um tubo com duas aberturas, tá? Quando ele é fechado em um e só tem uma abertura onde você sopra, é chamado de tubo fechado. Veremos nas classificações dos tubos que se dividem em dois tipos. Mas antes, verifiquem alguns exemplos de tubos sonoros, tá? Que semelhante às cordas e molas que geram som, o ar ou o gás contido dentro de um tubo também pode vibrar com frequências sonoras. Lembrando que as frequências representam para o som as notas musicais, tá? É o caso da altura do som. É o som mais alto ou o som mais baixo. Frequência alta e frequência baixa gera os graves e agudos. E no nosso caso aqui, a frequência característica vai gerar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e assim por diante. Então, cada instrumento desse aqui é um instrumento chamado de tubo sonoro. Este é o princípio que constitui instrumentos musicais como flautas, cornetas, clarinete, tá? Dentre outros, por exemplo, que são constituídos basicamente por tubos sonoros, tá bom? Aqui temos os tubos conhecidos, alguns deles, até um copo. Você, ao soprar na parte aberta do copo, lembrando que a parte de baixo é fechada, aí seria um tubo fechado, tem que ter sempre uma parte aberta para você soprar, tá? É fechado porque em uma das extremidades é fechadas. Um cano todo aberto, se você fizer furinhos, tá? Ou se você soprar de um lado, vai sair do outro, aí você tem um tubo aberto. Veremos já já nas classificações entre eles. Antes, vamos ver o seguinte: para calcularmos a frequência ou para fazermos qualquer análise de um tubo aberto, devemos perceber que vai depender do tubo, do comprimento desse tubo e a quantidade de ar ou gás que tem dentro dele. Eu posso, com garrafas, colocando água, por exemplo, variar a altura da coluna de água, se as garrafas forem iguais. Ao variar essa coluna, eu percebo que a quantidade de ar que fica dentro da garrafa vai variando também. Então não é a água que está dentro da garrafa que vai gerar a diferença de volume de água, que vai gerar o tom diferente para cada toque nessa garrafa. E sim a quantidade de ar que fica acima da água. Então não confundam. Quando você coloca água numa garrafa e tenta gerar um som, notas musicais diferentes, pelo volume de água diferente, o que está levando em consideração ali é a quantidade de ar que tem dentro da garrafa, mais ou menos de acordo com a quantidade de água. Nós tivemos uma apresentação de arapiraquenses que deram um show, que vão mostrar bem como funciona esse exemplo de tirar o som a partir de água dentro de garrafas, variando o nível das mesmas. Preste atenção e veja o show. Pelo amor de Deus, que é isso, cara?
Caraca, fantástico! Que espetáculo é esse? Como é que toca a garrafa assim, meu Deus do céu? Gente... Esse show foi no Multishow. Obviamente todos reconheceram aí o Nelsinho Silveira e o Michuruca, deram show. É tanto que nesse show, lá no Multishow, eles ganharam um prêmio, tá? Na apresentação que fizeram, era um concurso de várias apresentações, e os arapiraquenses deram show mostrando que entendem tudo de tubos sonoros. Tá aqui as garrafas abertas, aqui a quantidade de líquido e a quantidade de ar. E ao variar a quantidade de líquido dentro das garrafas, eles tiravam sons diferentes. Aí é um exemplo clássico na prática, no cotidiano, de tubos sonoros, tá ok? Então vamos assim classificá-los. Os tubos são classificados em tubos abertos e tubos fechados, tá? Considerando um tubo sonoro de comprimento L, então eu vou ter um tubo sonoro aqui de comprimento L, aberto nas duas extremidades, aqui eu vou ter ventre, aqui eu vou ter ventre, e um tubo aqui, ó, de comprimento L, só que fechado desse lado e aberto do outro. Deste lado eu tenho ventre, deste lado eu tenho um nó. Lembrando que na boca sempre teremos um ventre, na parte aberta. E na parte fechada teremos sempre nós. Aqui eu tenho ventre e ventre, porque ambos os lados são abertos. Nunca terei nó em uma boca aberta, tá ok? Então o tubo sonoro tem comprimento L, cuja onda se propaga a uma velocidade V, que é a velocidade do som, tá? Quando eu emito o som emitido por cordas, por tubos, não importa. Ao emitir, a onda terá uma velocidade do som que sempre será a mesma, emitida por cordas ou tubos, não importa, tá bom? Agora, a velocidade na corda da onda é outra história, que é aquela fórmula da velocidade, raiz quadrada da força, dividido pela densidade linear, mas é a velocidade da onda na corda. Mas quando eu falo em velocidade sonora, aqui foi emitida a partir de cordas ou emitida a partir de tubos, ela já está no ar. Essa velocidade tem aquele valor padrão de 340, 330, vai depender da questão. Assim, as possíveis configurações de ondas estacionárias são essas. Aqui um tubo aberto, aqui eu tenho metade da metade de uma onda, que é meio ventre deste lado, e deste outro lado outro meio ventre. Lembrem que uma onda tem uma crista e tem um vale. Quando ela é estacionária, então ela vibra a crista e o vale ao mesmo tempo, que você vê um buchinho. Esse buchinho aqui, que é um ventre, aqui está pela metade. Então vamos trabalhar com metades de ventres. Eu irei colocar para vocês uma única expressão para tubos e uma única expressão para cordas que já vimos, tá? Sendo que em tubos eu vou generalizar, colocando uma única fórmula, onde nós iremos contar quantos quartos de ventres tem as representações abertas e as fechadas. Por exemplo, aqui tem 1/4 de ventre, ou melhor, meio bucho, meio ventre. Aqui tem 2 meios ventres. É aí onde nós iremos levantar a questão do N, já será mostrado. Então, aqui é a representação de um tubo aberto. Não tem muito que nós trabalharmos, é formalizarmos as equações que calculam as frequências, que são as notas musicais, ver como se representam os harmônicos. Em tubos abertos, nós temos os harmônicos sequenciais. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, sem problema. Na questão dos tubos abertos, a sequência de harmônicos, ela é sequenciada do 1, 2, 3, assim por diante, tá? E aqui eu tenho um nó que representa o primeiro harmônico, 2 nós que representam o segundo harmônico, 3 nós que representam o terceiro harmônico. Então vamos guardar a questão dos harmônicos a partir dos nós, tá bom? E agora vamos verificar a questão da frequência. Observe que aqui eu tenho 2 pedaços, tá, de quarto de lambda. Então L é igual a 2 quartos de lambda, quer dizer, lambda sobre 4. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 quartos de lambda, 4 quartos de lambda. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos de lambda. Eu já percebo que os números vêm crescendo em forma par. Então eu generalizo. L é igual a N lambda sobre 4, onde N é sempre quantidades pares. Então quartos de lambdas em tubos abertos acontecem em quantidades pares. Fica fácil
se você joga na fórmula da frequência, que é semelhante como fizemos a fórmula das cordas vibrantes. F igual a NV sobre 4L. Nas cordas é F igual a NV sobre 2Ls. Para não misturar, já que alguns autores, até o livro que a gente trabalha, prefere simplificar aqui, deixando 2 no denominador, 2 no denominador e 2 no denominador, aí fica 1, aqui fica 2, aqui fica 2, aqui fica 2, aqui fica 3, aqui fica 2. Aí fica 1, 2, 3, que são os harmônicos, mas sempre dividido por 2. Aí a fórmula ficaria F igual a NV sobre 2Ls. Aí ficaria uma fórmula diferente para tubos abertos e uma para tubos fechados. Eu prefiro fazer assim. Eu deixo NV sobre 2Ls para as cordas e deixo para tubos abertos e fechados V igual a NV sobre 4Ls, onde N sempre será a contagem de quantos meios ventres eu tenho, até porque em tubos fechados contaremos meios ventres, tá bom? Então aqui eu tenho os meios ventres, que é quantidade par. Quando for perguntar os harmônicos, eu conto os nós. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Tubos abertos é sequencial. A frequência do harmônico, X, é igual a X vezes a frequência 1. Lembrando que X aqui será os nós, os harmônicos. Então, quando eu tenho uma frequência inicial de um tubo aberto, eu quero saber o quinto harmônico, é 5 vezes F1. Eu quero saber o quarto harmônico, é 4 vezes F1. Então, para tubos abertos, os harmônicos são sequenciais, tá? E as frequências são múltiplas de 1 vezes 2 vezes 3, vai depender do harmônico. Lembrando que o N é par. Nos tubos fechados, aí sim, nos tubos fechados, nós temos aqui uma abertura, uma boca aberta e um nó. Então, aqui só tem 1/4 de lambda. Por isso que L, que é o tamanho do tubo, é igual a 1 vezes lambda sobre 4. Aqui eu já tenho 1, 2, 3 quartos de lambda. 3 quartos de lambda. L igual a 3 quartos de lambda. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda sobre 4. Como aqui não dá para simplificar, permanece lambda sobre 4 na fórmula. Aí fica F é igual a N vezes V sobre 4L. Lembrando que N passa a ser ímpar, 1, 3, 5 e assim por diante. Nesse caso, os harmônicos só existem em quantidades ímpares. Tá? Eu tenho o primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo. Não existem harmônicos pares aqui. Só nos tubos abertos que é sequencial, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, não tem simplificação. Nesse caso, qualquer autor leva essa fórmula F igual a NV sobre 4Ls. Por quê? Porque aqui ele conta quantos meios ventres eu tenho. Então eu tenho que ter o desenho, cortar um ventre ao meio e contar quantos meios eu tenho. Para isso, tanto pode ser no fechado, como eu posso também colocar isso lá para o aberto. Então vamos ver nas atividades que eu generalizo, utilizo nos dois a mesma fórmula. Agora eu não posso misturar as fórmulas. Então guardem para cordas F igual a NV sobre 2Ls. Para tubos abertos e fechados, F igual a N, V sobre 4Ls, onde N é a quantidade de meios ventres, ou meio bucho, tá ok? No caso aqui, a frequência do harmônico N, como no tubo fechado só são N's ímpares, Fn é igual a N vezes F, que pode considerar como ímpar 2N menos 1, tá? O que é 2N menos 1? É um número ímpar, só pode ser 1, 3, 5, 7, assim por diante. Então, aqui o livro traz dessa forma, mas nós sabemos que como ele é ímpar, eu só sei que aquele F, N, só pode ser F1, F3, F5, e o N vezes a frequência inicial é 1, é 3, é 5 e assim por diante. Tá? Com relação aos tubos abertos e fechados, sempre vamos dividir os ventres. Tá? O fundamental do fechado só tem 1/4 de ventre, essa boquinha aberta e o vértice aqui. E no tubo aberto vai ter que ficar ventre aberto de um lado, ventre aberto do outro, então vai ser 1/4 de um lado e 1/4 do outro. É sempre baseado nos tubos iniciais abertos e fechados que nós nos baseamos para fazer os próximos desenhos. Aí veremos isso nas atividades. Uma curiosidade com relação aos tubos que vocês devem guardar é em relação a fechado versus aberto. Tá? Quando eu tenho tubos abertos versus tubos fechados, eu tenho uma comparação nos seus comprimentos de onda e nas suas frequências. Por exemplo, o comprimento de onda do tubo aberto em relação ao fechado está aqui, ó.
A frequência de onda do tubo fechado é 2 vezes o comprimento de onda do tubo aberto. Então guarde essa informação. O comprimento de onda do fechado é maior, é o dobro do comprimento de onda do tubo aberto. Tá? Como frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, se aqui é o fechado que é o dobro do aberto, aqui vai ser a frequência do aberto, vai ser o dobro da frequência do fechado. Então, essa informação é interessante você guardar. Comprimento de onda do tubo fechado é o dobro do comprimento de onda do tubo aberto. Post-it, anota, guarda essa informação, que somente um detalhezinho desse já mata a tua questão. Frequência é o contrário. A frequência do tubo aberto é o dobro da frequência do tubo fechado. Ok? Entendido? Vamos agora para as questões. Primeira questão. Ela diz assim: a crista do crânio de um dinossauro Parasaurolopho continha uma passagem nasal na forma de um tubo longo e arqueado, aberto nas 2 extremidades, então é um tubo aberto. O dinossauro pode ter usado a passagem para produzir sons no modo fundamental do tubo, então o primeiro harmônico. Um dinossauro macho típico possuía uma passagem nasal com 2 metros de comprimento, enquanto que os crânios dos fósseis das fêmeas da mesma espécie revelam passagens nasais mais curtas, então o comprimento é menor na fêmea. Tá? Então, na fórmula da frequência, o comprimento era está no denominador do outro lado. Então, são inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Por isso que as fêmeas têm um tom mais alto, mais agudo. Tá? Isso veremos nas alternativas. Admitindo-se que o som se propaga no ar com uma velocidade de 343 metros por segundo, assinale a alternativa que contém o valor da frequência do modo fundamental do som emitido pelo macho e, comparativamente, se a frequência desse som seria maior ou menor nas fêmeas. Já definimos que vai ser maior nas fêmeas porque o comprimento é menor, ok? Mas vamos ver quanto é que é a frequência no macho. Como é um tubo aberto e ele quer a frequência fundamental, a primeira coisa é fazer o desenho de um tubo aberto no modo fundamental, que seria assim, ó, tubo aberto nas 2 extremidades, então fica ventre de um lado, ventre do outro, cortado na metade. Então tem um N igual a 2 aqui, que é a menor representação de um tubo aberto. Se eu fechar aqui, aí ficaria um tubo fechado, então teria só ser metade disso aqui. Somente 1/4 de lambda, mas é o tubo aberto. Aberto numa extremidade e aberto na outra. Então eu já sei que o N é igual a 2. Qual é a diferença entre você ter uma questão com tubo aberto e um tubo fechado? Saber quanto vai valer o N. Se ele disser um tubo aberto na primeira frequência fundamental, o desenho é esse, N é igual a 2. Se for um tubo aberto na segunda, aí eu vou ter que fazer aqui, aí nesse lado aqui eu fecho, aí fica um nó, não pode. Aí abro de novo. Aí vou lá e abro meu tubo. Aí eu vou contar quantos terão. Como é quantidade par, vai ser 4. O próximo vai ser 6, assim por diante. No tubo fechado, eu tenho que fazer o desenho também, veremos já em outra questão. Bom, se ele quer a frequência, eu já sei que N é 2 e foi dado o comprimento e a velocidade, é só usar a fórmula F igual a NV sobre 4Ls. Substituindo, F é igual a 2 vezes 343 dividido por 4 vezes 2. Corta esse 2 com esse 2. 343 por 4 vai dar um valor aproximado de 85,75 Hz. Logo, aproximadamente 86 Hz, já que não tem nenhuma outra alternativa. E a segunda conclusão, já que ele não colocou valores diferentes, ou um valor pelo menos igual para a frequência, só em achar a frequência já determina que a frequência do som fundamental emitido pela fêmea seria maior do que a frequência do macho, e isso está explicado pela fórmula. Como o L da fêmea, o comprimento da fêmea é menor, denominador do lado oposto da igualdade, se está embaixo o F, é inversamente proporcional, o L está embaixo, o F em cima, em lados opostos, então são inversamente proporcionais. Quanto menor o L, maior o F. Por isso, a resposta é letra D. Questão simples, dependendo de você lembrar do desenho, para saber que o N é igual a 2, ou saber que o N fundamental é 2 do tubo aberto, tá bom? Vamos ver a questão de número 2. Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada em sua parte inferior. Quando a torneira é aberta, a água escoa, fazendo com que o seu nível dentro do cilindro abaixe com uma velocidade constante de 1 centímetro por segundo.
Um tubo de frequência 440 Hz é colocado para vibrar próximo à extremidade superior do cilindro e a torneira é aberta. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo do cilindro é de 352 metros por segundo, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidos dentro do tubo ondas sonoras estacionárias com frequência igual ao do modo fundamental de ressonância é de quanto? Bom, percebam, aqui ele não me deu o comprimento de ar que tem dentro do tubo. Ele diz que a água vai descendo numa velocidade de 1 centímetro a cada segundo. Passou um segundo, desceu 1 centímetro. Passou um segundo, desceu mais 1 centímetro. Isso vai gerando um certo comprimento. Com esse comprimento, eu vou gerar uma certa frequência. Mas ele quer que eu consiga encontrar essa frequência fundamental. Para isso, eu tenho que ter uma determinada distância L. Então, o que eu quero aqui é calcular que distância a água deve estar para que ele gere essa frequência. Então, eu vou usar a fórmula, e agora é um tubo fechado, porque tem água embaixo fechando e uma boca aberta. Então, o desenho seria esse aqui, ó. Tá ali, ó. O desenho é de um tubo fechado, na onda estacionária da frequência fundamental. Então, é aquela aberta de um lado e o nó do outro. Então, N igual a 1, é o primeiro harmônico. Tá? A fórmula é F igual a N V sobre 4Ls. Como ele me deu a frequência, 440, me deu N pelo desenho que é 1, a velocidade que está aqui, 352, eu vou calcular o L. Quando eu calcular o L, com a velocidade em centímetros por segundo, eu saberei quantos segundos vai gastar para poder gerar aquele comprimento fácil. Então, 440, 1, 353, 4 Ls. Meio pelos extremos, o L sobe, o 440 desce multiplicando por 4. Então, nós temos aqui L igual a 352 dividido por 1.760, que é 440 vezes 4. Fazendo essa divisão, vai dar um resultado de 0,2 metros exatos. Só que, como ele desce em centímetros por segundo, eu tenho que saber que quantos centímetros ele desceu. Ele desceu 0,2 metros, que é a mesma coisa que 20 centímetros. Então, para que ele gere a frequência fundamental de 440 Hz, o nível da água tem que descer 20 centímetros. E ele desce numa velocidade de 1 centímetro por segundo. Para descer 20 centímetros, necessita de quantos segundos? Obviamente que vão ser 20 segundos, mas a fórmula é ΔS igual a VT, 20 igual a 1, que é 1 centímetro por segundo T, então T igual a 20 segundos. Resposta da questão, 20 segundos para que ele desça 20 centímetros, já que é 1 centímetro por segundo. Tá? E como foi que eu determinei a 20 centímetros? Porque eu conheço a frequência e eu quero saber só que comprimento gera aquela frequência. E o tempo é dado pela velocidade. Então, se é 1 centímetro a cada segundo, em 20 para 20 centímetros, preciso de 20 segundos, mas a fórmula é ΔS igual a VT, que vocês dominam e sabem. Questão boa, questão fácil, tá? Questão que necessita de análise, mas a fórmula vocês conhecem. Basta praticar, lembrar dos desenhos fundamentais do tubo aberto e do tubo fechado e um abraço. Generalizando para aberto e fechado, N V sobre 4Ls, lembrando que N será os meios ventres ou meios buchos. Vamos para a questão número 3. Aqui nós temos uma representação de uma mola sendo vibrada, parte de compressão, a parte de expansão, tá? E aqui uma onda estacionária, tá? Daí ele faz o seguinte, figura 1 e figura 2, diz assim: considerando as figuras 1 e 2 e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir, item a item. Item 1 diz: as ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais, que necessitam de um meio material para se propagar, como representado na figura 1. Obviamente que aqui é uma mola, é uma onda mecânica longitudinal. O som é uma onda mecânica também longitudinal. Logo, o item 1 está correto. O item 2. Uma onda sonora propaga-se em um tubo sonoro, movimenta as partículas do ar em seu interior na direção transversal, como representado na figura 2. Transversal na onda sonora são longitudinais,
tá? A direção é longitudinal, então ele vibra do mesmo jeitinho da mola, então é a direção não transversal, direção longitudinal, item 2 está falso. O item 3, os tubos sonoros com uma extremidade fechada, um tubo fechado, como representado na figura 2, ali está, podem estabelecer todos os harmônicos de frequências fundamental. Todos? Todos não, tá? Claro que não, somente as ímpares. Quer dizer, eu só vou ter os harmônicos ímpares. Primeiro, terceiro, quinto. Então, tubo fechado não tem todos os harmônicos, só o tubo aberto. Logo, o item 3 está errado, ficando apenas com o item 1 correto, letra A, questão terceira. Bem simples, aqui estão os detalhes. Anotem e guardem essas informações. Vamos para a quarta e última questão. Aqui na quarta questão nós temos um quadro representativo, mais um texto de fundamentação antes. Diz assim: as apresentações no circo da física se encerram de forma triunfal, com a orquestra de cientistas. Nesse espetáculo, os músicos usam máscaras e roupas para homenagear grandes nomes da física. Isaac Newton e Albert Einstein, por exemplo, tocam trompa e flauta, respectivamente. No quadro a seguir estão os nomes dos cientistas homenageados, os instrumentos que tocam e as características sonoras. Então aqui tem Albert Einstein, Isaac Newton, Michael Faraday, Nikola Tesla, Max Planck, Marie Curie, Galileu Galilei. Flauta de Pan, trompa, trompete, saxofone, violino, contrabaixo e harpa. Cada um diz lá: instrumento de sopro, tubo fechado, que é a flauta de Pan. Instrumento de sopro, tubo aberto, que é a trompa. Instrumento de sopro, tubo aberto, que é o trompete. Saxofone, também um tubo aberto. Violino, instrumento de corda. Contrabaixo, instrumento de corda. Harpa, instrumento de corda. Tá? Baseado nisso, vem as perguntas. E aí, aqui traz: com base no quadro, assinale a alternativa correta. Vamos analisar cada uma delas e verificar. Claro, só tem uma correta, vamos verificar as demais porque são incorretas. A letra A diz assim: mesmo que todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, podemos distingui-los por causa de suas intensidades sonoras. Intensidade é a amplitude, tá? É por conta disso, eu toco a nota Dó em instrumentos diferentes. A nota Dó na flauta, na trompa, no trompete, saxofone, violino, violão, contrabaixo, harpa e assim por diante. A nota Dó é a mesma, tem a mesma frequência, tá? Tem a mesma amplitude, mesma intensidade. Porém, a estrutura do formato da onda é que se diferencia entre um instrumento e outro. A nota é a mesma. A isso chamamos de timbre, e tornando a letra A falsa. Então, não se diferenciam pela intensidade, e sim pelo timbre, ok? Letra B. No saxofone, a onda estacionária é produzida por ventres nas duas extremidades do tubo. Um saxofone, para ter ventre nas duas extremidades do tubo, ele tem que ser um tubo aberto. Basta olhar, saxofone é um tubo aberto, ele é correto. Então tá certo. Aí encontramos a alternativa correta já, é a letra B. Vamos verificar as demais porque não são corretas. A C. Em todos os instrumentos musicais, as ondas estacionárias são produzidas devido aos fenômenos de refração e da interferência. Pessoal, dentro de um tubo, as ondas estão se refletindo. Se fosse refratando, estariam saindo de dentro do tubo para fora do tubo, pelas paredes do mesmo. Então eles estão não refratando, e sim refletindo. E essas reflexões geram choques, que geram interferências, e aí gerando as frequências específicas. Daí o item C está falso, porque não é refração, e sim reflexão das ondas que se interferem, tá bom? Letra D. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopro possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas por instrumentos de corda. Gente, ondas sonoras produzidas é quem produz. Tanto faz o instrumento que produza, depois ela passa a se deslocar no ar. Então a onda sonora no ar tem sempre a mesma velocidade. Depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida ela se desloca. Mas se for nas mesmas condições,
340 metros por segundo, tanto para aquela produzida no tubo, como produzida em cordas. Então aqui está errado, porque não é maior, a velocidade é sempre a mesma. Diferencia quem a produziu. Agora, a velocidade de uma onda numa corda e no ar, aí sim tem diferença. Mas ela foi produzida numa corda e foi para o ar. Eu ouvi o violão tocado. Aquela onda chegou até o meu ouvido porque veio se deslocando pelo ar. Um tubo, uma flauta, produziu um som. Eu ouço porque veio pelo ar, tá? Isso vai chegar no meu ouvido e por ressonância vai vibrar os instrumentozinhos, os sensores no meu ouvido, tá? E aí, essa velocidade no ar é igual para qualquer fonte que a produziu, já que é uma onda sonora. Logo, o item D está falso por esse motivo, não tem maior nem menor, as velocidades são iguais. Na flauta de Pan, os comprimentos dos tubos diferentes, definem as amplitudes das ondas sonoras produzidas. Gente, amplitudes são intensidades sonoras, tá? É os decibéis lá que nós calculamos o nível sonoro. Aí tem a intensidade. Então a intensidade são as amplitudes e não o fato de variar o comprimento. Olha lá a flauta de Pan. Cada tubinho tem um comprimento. Cada comprimento gera uma frequência diferente e não uma amplitude diferente. Então não é isso, geram as frequências diferentes. Por isso que a letra E está falsa. Correta a letra B e todas as falsas explicadas porque são incorretas, ok? Assim nós concluímos a questão de número 4, concluímos as atividades de hoje e o que eu quero que vocês façam é revejam, analisem, assistam às videoaulas, se preparem, o Enem está chegando, conto com a dedicação de cada um de vocês. Eu sei que nesse momento de pandemia, nesse momento de aulas remotas, são momentos complicados, difíceis, mas na dificuldade nós conseguimos nos superar e superar os demais. Então, força, estudem e até o nosso próximo encontro. Vamos até lá. Valeu!